Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de HTML, Programação Web. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre cores e também começar a trabalhar um pouquinho com tabelas, tá? Então vamos lá para a nossa prática. Bom, algumas características da página, né? Na tag body, que nós já falamos, tá? Nós podemos personalizá-la de duas formas. Nós podemos usar o parâmetro background, tá? Uma figura de fundo, apesar de que isso um pouco não tão usual hoje em dia, né? Sim, só um instantinho. Acabei não colocando aqui para compartilhar nessa tela. Pronto, agora sim. Bom, então o que acontece? No parâmetro, na tag body, que define o nosso corpo da nossa página, tá? Nós podemos usar alguns parâmetros relacionados com cor, tá? Relacionados com cor. Um deles é o background. O background nós podemos colocar uma figura de fundo, tá? Uma figura de fundo. A outra possibilidade é colocar o BG color, que seria o background color, né? Um acrônimo aí, que seria uma cor de fundo. E de uma forma bem básica na HTML, a gente também tem os parâmetros link, vlink e alink. Tá? O link define a cor de um link que não foi consultado. Um link, por exemplo, para o site da FATEC, se eu não cliquei ele, o default é azulzinho. Eu posso mudar essa cor. O vlink é um link que já foi consultado e o alink determina a cor quando ele está ativado, quando eu estou clicando nele. Tá? Então, basicamente, seria nós colocarmos dessa forma: body, background, uma foto.gif. E aqui cabe uma observação: caso a minha foto que eu estou colocando seja menor do que a área da minha tela, tá, o que vai acontecer? Ele vai duplicar esse cara. Já faz um teste. Ou o body, BG color, e colocando aqui esses valores, né, de link, vlink e alink. Mas Alexandre, que diabo é esse monte de letras aí? A cor no modo computacional, né, no HTML, em algumas outras linguagens que vocês vão se acostumar a trabalhar também, ela é sempre dada no formato RGB, né, Red, Green e Blue. Então é uma combinação de 256 tons. Os dois primeiros caracteres representam o vermelho, os outros dois, o terceiro e o quarto, o verde, o quarto e o quinto e o sexto, tá? O azul. Então, como que esse cara varia? Ele vai variar de 00 até FF. Isso é uma notação hexadecimal, tá? É uma outra conversa, depois vocês vão ver em outras disciplinas isso daí. Não vou entrar em detalhes em como chegar nesse FF, tá? E eu posso trabalhar então de 000000, que é a ausência total de cor, até o FF, né? Que seria todo o nosso banco, tá? Existem algumas cores que foram convencionadas, na verdade, dos primórdios aí do HTML, tá? O Netscape, o que aconteceu aqui? Tá esse quadro preto aqui, não sei porquê. O Netscape, tá? Quando foi o primeiro navegador, né, ele convencionou 256 cores. Como que eles tiraram essas 256 cores? Tá? Tiraram 20, né, dos primórdios aí do Windows 3.1, né, quando começou no Netscape, né? O professor Samuel, vocês vão conhecê-lo, ele ajudou aí o pessoal, né, a fazer essa convenção. Então nós tínhamos 256 cores somente, né? O pessoal aí que gosta muito de cor pirava, porque era pouca cor, né? Então, olha só, tirou 20 para uso interno do Windows, né? Aí sobrou 236. Por conveniência, 13 tirava, que era uso interno do Netscape, então sobrou 223. Por conveniência, eles fizeram 216 cores, tá? Por quê? Porque eles criaram um cubo 6 por 6 por 6. Um cubo tem 6 faces. Eles dividiram um cubo em 6 linhas por 6 colunas. Então o que seria aqui, olha só? Seriam 6 faces que seriam representando o azul, 6 linhas por 6 colunas em cada face. Essas 216 cores, elas são estáticas, inclusive elas têm nome. A gente pode mostrar para vocês, tá? Algumas delas têm nomes, inclusive.
Não que eu não possa usar uma variação que não esteja aqui, eu consigo utilizar também, tá? Hoje eu consigo utilizar. Isso daqui já é historicamente, né? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui esse verdinho aqui, qual seria a cor desse verdinho? Olha só, Red RGB, Red, Green, Blue. Então eu pego a linha que é o vermelho. Então, qual que eu falei? Esse aqui. Tá? Então qual que é a linha? 66. A coluna é o verde. Então a minha coluna seria o FF. Então seria 66. FF, CC, que é a face. Tá? Se eu pegasse aqui o vermelho mais intenso. Tá? Esse vermelho é o vermelho mais intenso. FF, 0000. Como é que eu sei que é o mais intenso, Alexandre? Porque 00 é sem tonalidade e FF é a tonalidade máxima. Como é vermelho, verde e azul, veja bem, se eu coloco tonalidade máxima de vermelho, FF, nenhuma tonalidade de verde, nenhuma tonalidade de azul, significa pura e simplesmente o quê? Que eu não tenho mistura de verde e azul, é a tonalidade máxima da cor. Né? Ah, então significa que se eu colocar, Alexandre, 00, cadê você? 00, FF, vai ser aqui o máximo, perdão, 00, FF, 00, vai ser o máximo aqui de azul, de verde? Sim. Se eu colocar 00, FF, vai ser o máximo de azul? Exatamente. Tá? Vai ser exatamente. Se eu pegar qualquer outra cor aqui, ó, vamos pegar esse verdão aqui em homenagem ao pessoal palmeirense, né? Olha só, né? No dia de hoje conseguiu ganhar e tá com uma vitória em cima do seu arquival, 00FF00, tá? Vai dar esse tomzão aqui de verde aqui, ó, verde limão. Ah, se eu pegar esse roxo, esse roxinho aqui meio rosinha, FF00FF. Ah, se eu pegar esse meio marrão aqui, ó, esse marrom, 996666 e assim sucessivamente, tá? Então, essas 216 cores que estão listadas aqui, tá? Essas 216 cores, o que acontece? Elas são chamado de cubo de cores ou tabela de cores do Netscape. Tá? Então essas cores são padrões, mas eu poderia pegar qualquer outra variação. Sei lá, se eu quiser colocar aqui um CA, não sei que cor vai dar isso, tá? Ou se eu colocar um 22, 55, 77, eu também consigo colocar, vai dar uma tonalidade, não sei que cor que vai dar isso, tá? Aí a gente tem que testar, né? Para quem tem afinidades com softwares de edição, consegue capturar isso, tá? Um Photoshop ou um GIMP da vida, você consegue filtrar essas cores também, tá? Então a gente trabalha no formato RGB, tá? Isso é quase que universal, né? Na prática, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar aqui o nosso Sublime aqui, ó, está abertinho aqui, tá? Então o meu body, tá? Eu posso colocar aqui um BG Color, tá? Um BG Color. Se eu colocasse, por exemplo, um Sharp 000000, eu tô falando 0 a mais ali, né? O que eu estou colocando? Eu estou colocando uma cor preta, né? Sem tonalidade, tá? Então aqui eu vou colocar um link também só para a gente aproveitar o embalo. ahref, né? http fatecaracatuba.edu.br Fatec Araçatuba e um /a aqui para fechar. Vou colocar também os parâmetros de link aqui já, aproveitando. Espera um pouquinho só que deu um lagzinho ali. Aconteceu, vamos lá. Vou colocar o link, tá? O link então é o cara que eu não cliquei ainda, né? Vou colocar aqui, por exemplo, vermelho, FF0000, tanto faz letra maiúscula ou minúscula, tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui o V-Link, que é o já clicado, com o verde, Sharp de 0000FF, tá? Aqui eu vou colocar maiúsculo, só pra gente ver. E o alink, o alink, Sharp de 00CCFF, por exemplo, tá? E aqui vou até misturar para vocês verem realmente, não faz diferença aqui para nós, tá? Se eu pegar esse meu exercício aqui, onde ele está aqui, web 2020p, aqui em cor,
Então, olha só, cor preta, né? Um fundo preto. O nosso Fatec Araçatuba aqui está em cor azul, ó. Tá? Eu mudei a cor dele, né? Um clique, olha lá. Abriu o site. Eu coloquei azul, eu coloquei a cor ali. Sharp 00 FFF. Só tá pegando no CSS. Correto. Quando eu clico, ele mudou ali para o oceano, ó. Ele não está mudando a cor aqui, indicando que ele foi já aplicado. Só pegou a cor ali do... Só pegou a cor do link, Sharp FF, certo? Só pegou nossa cor por quê? Sharp FF000. Que estranho. Vou tirar o beijo color aqui. Olha lá, o default é branco, né? É muito estranho. Depois vocês façam um teste aí, o meu não tá pegando, ó, pega da cor, pega o A-Link, mas não tá pegando os outros dois. Não sei se é alguma coisa da minha máquina aqui, tá? Mas depois vocês podem fazer o teste aí, tá? Então você pode usar o BG Color, tá? Você pode usar o BG Color, né? Ou você pode usar o Background Color, tá? O Background Color, se você pegar uma imagem, tá? O que vai acontecer? Vamos pegar uma pequena imagem aqui. Eu tenho aqui alguma coisa. Eu tenho... Não sei o que é essa imagem aqui. Ah, já é o logo da Fatec, né? Olha só. Tá, vou até mudar aqui para logo, para eu saber. Logo.jpg, tá? Então eu posso modificá-lo, né? Então em vez de usar... hoje o pessoal não usa muito, né, pessoal? Em vez de... Só que aí tem que ser ou um ou outro, né? Ou um ou outro. Tá? Não posso usar os dois. Background, tá? Logo.jpg. Se é da mesma ideia de imagem, né? Se eu tiver numa pasta separada, tá? E como minha imagem é pequena, tá? Como minha imagem é pequena, ele vai repetir o meu Fatec na página toda, olha só. Né? Então, e se eu quiser uma única imagem, Alexandre, né? Você tem que ajustar o tamanho dela aí para a resolução padrão que você deseja, e depois aí com alguns recursos aí a gente consegue também fazer algumas jogadinhas, né? Vocês podem perceber que o uso de imagens às vezes pode ficar meio poluído, né? Você tem que tomar muito cuidado se você quiser utilizar uma imagem como fundo, para você não poluir ou não danificar a visualização do seu website, tá? Do seu website. Vou deixar aqui com fundo preto, né? E na mesma linha a gente tem também o controle das fontes, tá? O controle da fonte, a gente tem três parâmetros principais agora. A fonte, quando eu quero mudar a fonte de uma letra. O color, que é a cor da fonte. O face, que é qual fonte que eu quero carregar. E o size, que é o tamanho da minha fonte. Então, basicamente, seria isso. Fonte, color, colocar uma cor. Face, Arial. E aqui cabe um comentário muito importante, pessoal. O que acontece? As fontes, elas são do sistema operacional, elas são da máquina. A gente instala o Windows e o Windows coloca um conjunto de fontes lá para nós, né? Ele coloca várias fontes, né, de letra para nós, tá? Aí de repente o que faz? Você pegou lá, baixou um pacote de fontes, baixou lá 30 mil fontes na sua máquina, né? E aí você vai usar uma fonte qualquer lá, sei lá, um XYZWK19, né? Uma fonte que você achou bonita, toda desenhada, e você usa o teu site para escrever com essa fonte aí, nem lembro que eu falei, XYZWK19, acho que foi isso, né? E aí você desenhou tudo isso daí, só que você vai colocar esse website seu na net, né? Vai estar na internet e alguém vai abrir. Quando ele for abrir, ele não tem um cara lá que está abrindo o teu site, ele não tem essa fonte instalada. E aí ele vai cair para um Arial, para um Times padrão, tá? Então, você tem duas possibilidades, né? Hoje a gente tem duas possibilidades. Antigamente, o que a gente tinha que fazer? Nós éramos obrigados a... Se eu quisesse fazer esse meu site, com essa letra bonitona, né? O que eu fazia? Eu fazia uma imagem.
Eu pegava um Photoshop, um GIMP, eu escrevia o texto com essa fonte bonitona e gerava uma imagem. E aí, em vez de eu escrever, eu colocava a imagem da palavra, do meu rótulo, né? Você colocava lá, Fatec Araçatuba, com uma letra tudo bonitona, eu escrevia num editor de imagem, com essa fonte bonitona, gerava um JPEG, colocava o JPEG. Hoje, com CSS, tá? Dá pra gente colocar, fazer o cara fazer download, mas existe algumas restrições, tem hora que não é 100% isso, mas dá pra gente resolver isso daí. Mais pra frente a gente fala sobre isso novamente, tá? Então você tem que tomar cuidado com o face aqui, que é a fonte, e o size, que é o tamanho dele, né? Então a gente consegue colocar aqui algumas coisas. Então a gente pode ali dar um tag P aqui pra gente quebrar a linha. Vamos abrir a nossa tag fonte, tá? Fonte barra fonte, então tudo que tiver entre fonte barra fonte, né, a gente pode colocar aqui. Vou colocar uma cor, Sharp de 00CCFF, né, eu gosto do ciano ali, que é mais ou menos aquele tom de ciano. Vou colocar face Taoma, que é uma fonte padrão do Windows. Vou colocar aqui um size igual a 10, tá? Então, Fatec Aracatuba, né? Se eu colocar um outro fonte aqui, ó, uma outra tag fonte, né? Tá? Só pra gente perceber a diferença, Fatec Araçatuba, e eu vou colocar aqui uma outra cor, tá? Só pra gente perceber. Opa! Eita! Vamos lá, Sharp de 0000FF, né? Eu vou colocar aqui sem mudar a fonte, size igual a 5, por exemplo, né? Então se a gente olhar esse nosso cara aqui, olha só, né? Duas fontes de tamanho diferentes, se vocês perceberem, são duas fontes distintas, né? Olha só, aqui eu estou usando a Taoma, né? Que ela é mais sheriff aqui, ó, e o default dele, que é o Times ali, olha só, tamanho diferente, uma cor diferente, tá? Então a gente consegue controlar aí também as cores aí. A gente consegue controlar as cores aí dentro do nosso contexto. Legal, pessoal? Joia! Então estamos lá, mais uma nosso controle. Bom, pessoal, a gente vai falar de mais um assunto logo mais, mas para a gente não misturar as vídeos da aula, eu vou encerrar essa aula por aqui e na sequência depois a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre tabelas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Curte esse vídeo, segue lá o canal. Até a próxima, pessoal. Tchau!